Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém. Um programa para escutar de olhos abertos e bem postos nas obras literárias, no qual os autores vão abrindo o leque das suas perspectivas sobre o Oriente, a China e Macau. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Freguesia de Belém e do programa Palavras de Lotos. É um gosto enorme ter aqui hoje comigo o filósofo, amigo espiritual, filósofo António Aresta, que, sempre curioso, partiu para o Oriente há muito tempo e para Macau, onde nós nos viemos a encontrar. Ele é natural de Vila do Bispo, de Mar de Canaveses, e é de facto um verdadeiro filósofo, porque mal chegou a Macau, começou a pesquisar, a interrogar e a querer saber mais sobre a comunidade macaense. Reformou-se em 2023 com 44 anos de serviço docente. É professor e simultaneamente investigador, conta com mais de 150 de artigos e mais de meia centena de livros publicados, o que é impressionante, com cerca de 30 de edições com prefácio e notas, além da organização de exposições e trabalhos multimédia sobre a Ásia, essencialmente a China e Macau, mas também sobre Timor e África, sobretudo Moçambique, e uma colaboração sistemática na imprensa, como na revista Casa de Goa, na revista Orfeu Paredes, no Jornal de Letras Entre as Artes, na revista Nova Águia, Jornal da Tribuna de Macau, Revista do Meio, entre outras. Vem a angariar muito merecidamente diversos louvores e prémios pelo seu labor na área da cultura e da educação. Só para citar alguns, em 2006 foi-lhe atribuído o diploma de dedicação pela Escola Portuguesa de Moçambique. Em 2018, o Prémio de Ensaio de Lusofonia pela Fundação Jorge Alves, em parceria com o Clube Português da Imprensa. Em 2019, o Certificado de Mérito e Reconhecimento pelo Instituto Internacional de Macau. E em 2022, pelo mesmo Instituto, o Prémio de Identidade. Tem ainda muitos trabalhos dedicados aos estudos de Macau ou macaologia, porque há quem não goste de chamar macaologia aos estudos de Macau e estudos de Macau macaologia. Mas nada melhor do que o autor para nos dizer se há alguma diferença, o autor e o entrevistado, António Aresta, para nos dizer se há alguma diferença entre estudos de Macau ou macaologia. E também tem bastantes trabalhos em coautoria com Celina Veiga de Oliveira, a historiadora já nossa conhecida. Entre os seus trabalhos mais recentes destacam-se 6 reitores do Liceu de Macau, Júlio Augusto Massa, missionário pensador, Confúcio, José Silveira Machado, macaense dos Açores, Manuel da Silva Mendes, Memória e Pensamento, depois uma edição separada mais pequena de Manuel da Silva Mendes, Macau Histórico-Cultural e muitos outros. Um dos temas que mais o interpela é a questão da sinologia portuguesa, que aborda em A Sinologia Portuguesa, um breve esboço de 1997 e depois também texto publicado. Este texto foi publicado em inglês, e os estudos cínicos no panorama da história da educação em Portugal em 1987. Notas para a história do ensino e da difusão da língua chinesa no sistema educativo português entre 1951 e 1974. E depois tem ainda, este texto é de 1988, e tem ainda a Sinologia de 2006 e um outro, a Sinologia Portuguesa Caminhos e Veredas de 2014 e a Sinologia Portuguesa em 1900-2015. Ora, seja muito bem-vindo, porque é uma amizade de longa data que de facto nos une, uma grande estima intelectual e por este reconhecido filósofo sempre atento à realidade que o rodeia, António Aresta. Consideras que a sinologia portuguesa continua a ser uma questão na nossa atualidade cultural? Bem, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por essa apresentação, que eu até fico espantado como é que tenho feito tanta coisa ao longo deste tempo. Para responder a essa pergunta, eu penso que
tenho alguma dificuldade. A cultura, neste momento, de há uns anos para cá, não é muito bem tratada a vários níveis. Há dificuldades em toda a ordem, mas a sinologia mantém-se viva porque há pessoas que teimam em estudar, em investigar, em difundir temas, assuntos e problemas. Porque quer o orientalismo, quer a sinologia são áreas tão específicas, tão minoritárias, no contexto geral da cultura, que temos dificuldade muitas vezes em saber quem é quem no meio disto tudo. Pois é verdade, tem sido. E depois, como não há um esforço coletivo nesse sentido, as coisas tornam-se às vezes trabalhos quase titânicos ou sísifos, porque nós somos começar tudo outra vez de novo, quando poderia ser sempre de novo, quando poderia ser um trabalho coletivo de equipa, que é o que o Centro Científico e Cultural de Macau tenta fazer muitas vezes, mas nem sempre é bem sucedido, mas tenta, por exemplo, com as conferências de primavera, nas quais tu certamente vais participar agora nestas próximas conferências de primavera de 2026, não é? E que é um esforço que se faz para ver se consegue de facto criar uma equipa dedicada à sinologia, mas enquanto esse esforço está em andamento, muito foi o trabalho de pessoas como tu que têm vindo a fazer em pró da sinologia. Apesar de tudo, pode defender-se a existência da sinologia portuguesa de várias linhas, 4, que talvez queiras apresentar. Gostarias de apresentar estas 4 linhas que tu defendes, que tu vês, defendes e tematizaste na sinologia portuguesa? Sim, eu estou de acordo com estas tuas ideias, mas também sou um bocado crítico neste sentido. Nós nunca temos tradições, nunca honramos tradições, temos sempre grandes mestres que nunca foram capazes de criar discípulos. Lembro o Padre Guerra, por exemplo. São gente que tem um trabalho genial, mas não fica nada depois. Portanto, o nosso caminho hoje seria voltar a ter uma espécie de escola sinológica. Nós tivemos um grande homem, que foi o Pedro Nolasco da Silva, que foi o único que teve condições para isto ser feito, Escola Portuguesa de Sinologia do Extremo Oriente, mas nem ele conseguiu fazer. Motivos vários. Ora bem. E tu falaste do Pedro Nolasco da Silva e temos ainda o Luís Gonzaga Gomes, que também à sua maneira tentou muito, mas que de facto depois não tens razão, não deixam escola. Não. O Luís Gonzaga Gomes é uma figura importante, aliás, deve ser o último que teve esta ligação pedagógica à cultura chinesa para nos dar a nós, portugueses que não dominam a língua chinesa. Para o ano passam os 50 anos da sua morte, em 2026, seria útil e importante lembrar isso. Pois. Que esta figura é impressionante pelo trabalho, pela dedicação que teve. Ora bem, voltando à pergunta, eu penso que a sinologia portuguesa pode ser vista em 4 linhas. A primeira eu chamaria uma linha clássica. Eu colocaria lá, por exemplo, o Álvaro Semedo, o Gabriel Magalhães, o Bento de Góis ou o inefável Fernão Mendes Pinto. Certo. A linha histórico-cultural, que tem gente muito, muito importante, mas muito esquecida, José Miranda e Lima, Lourenço Marques, José Gomes da Silva, primeiro doutor, Manuel da Silva Mendes, Ana Maria Amaro, o Jorge Rangel, o Luís Sacunha, o Carlos Marreiros, muita gente. O António Aresta. O António Aresta. Também estou lá num cantinho, sim. Linha erudita, Joaquim Afonso Gonçalves, Pedro Nolasco da Silva, o Luís Gonzaga Gomes, Joaquim Guerra, o António Graça de Abreu e a minha interlocutora, Ana Cristina Alves, mas há mais. Ora, essa. Linha literária. Aqui temos as figuras mais mediáticas ou mais conhecidas, Camilo Peçanha, o António Patrício, que morreu em Macau, o José Joaquim Monteiro, aquele poeta popular, que é um
pela sinologia popular é único. O António Manuel Couto Viana, a Maria Undina Braga, o Henrique Sena Fernandes, o Rodrigo Leal de Carvalho, e se calhar haverá outros que eu assim de momento de cabeça não estou a ver. Mas estas 4 linhas vêm destruir o mito que a nossa sinologia é muito pobre. Não é. Falta-lhe método, falta pedagogia, falta organização. Mas tem representantes nestas áreas fantásticos. Falta-lhe a organização. Destrói o mito da pobreza. Falta organização, falta pedagogia. E o problema é que sem organização, por muito ricos que nós sejamos, não chegamos a lado nenhum. Quer dizer, ficamos sempre dispersos. Não. E esse é que é o grande problema. Porque esta organização, não deixa esquecer, esta organização permite criar uma escola, permite criar discípulos, permite rastrear bibliografias. Sem isso, nada feito. Exato. Mas estes peões estão todos em cima do tabuleiro. E, portanto, é de facto, é organizá-los, é começar até ter um olhar organizador e metodológico e pedagógico em termos históricos. Diz-me uma coisa, António, consideras que os estudos de Macau estão abrangidos nos estudos sinológicos para os quais tens contribuído, e nomeadamente com as figuras de Jade, não é? E podes apresentar sucintamente a intenção da obra aos ouvintes? Temos aqui 2 questões. Primeiro, se os estudos de Macau estão abrangidos pelos estudos sinológicos, e depois, em termos das figuras de Jade, o que é como é que nasceu esta obra notável das figuras de Jade? Ora bem, o meu ponto de vista é um pouco polémico. Macaologia é uma linha da sinologia. Estudos de Macau é a carta de alforria da macaologia. Pois. Não sei se me estou a fazer entender. Quer dizer, a macaologia é uma linha pequenina da sinologia, que é um grande continente. Os estudos de Macau têm essa carta de alforria porque ganharam essa carta de alforria, essa liberdade de ter espaço próprio. Essa liberdade de pensar com alguma grandeza, com alguma originalidade. Então vamos lá ver, quem é que tu incluirias nos estudos de Macau e quem é que tu incluirias na macaologia? Bem, isso é uma pergunta que eu não gostaria de responder. e tens todo o direito. E passamos às figuras de Jade, se quiseres. Sim, as figuras de Jade estão 4 volumes publicados. O 4º volume vai ser apresentado em janeiro de 2026, já está impresso, está pronto. O 5º volume está pronto para ser impresso. O 6º volume está a ser feito. E qual é a intencionalidade, qual é, no fundo, porque é que nasceram, como é que nasceram as figuras de Jade e porque é que nasceram? As figuras de Jade nasceram de perguntas que me fizeram em sala de aula: quem é que fez o quê, quem foi fulano, quem foi ciclano, em Macau. Isso ficou. Só quando eu regressei a Portugal é que comecei a pensar nessas perguntas que me faziam e comecei a responder. Comecei a escrever pequenas biografias, vida, pensamento e obra, raramente ultrapassam 2 páginas dactilografadas, portanto é um esforço muito grande de concisão. De síntese. Porque eu já tive a oportunidade de ler alguns dos volumes da Figuras de Jade, e o que eu noto é que tu divides normalmente essas biografias em a parte biográfica, a parte bibliográfica das obras, mas ainda vais buscar o principal do pensamento de cada autor. E é aqui que é o esforço de síntese muito grande, não é? Porque as ideias, do ponto de vista filosófico, são as ideias e os princípios e os valores fundamentais do autor, não, ou da autora. Exatamente. Portanto, no fundo, é um conjunto muito grande de pessoas, 99% portuguesas, mas há também alguns estrangeiros que têm uma enorme afinidade com os valores portugueses, com a história portuguesa, desde o Austin Coates até o Charles Boxer. E diz-me uma coisa, isto começa, as figuras de Jade começam no século XVI e vem até ao século XXI, ou seja, começa... Não é. É tudo um pouco, eu diria que as figuras já devem ter comigo. Já nem as procuro, encontro-as. Uhum. Dou um exemplo
desde o José Gomes da Silva, porque ando à procura das cartas dele, que ele escreveu cartas no Jornal do Comércio do Porto, como as cartas do Extremo Oriente do Venceslau de Moraes, da mesma época. De um está estudado, o outro nunca ninguém foi ver aos jornais. E são esse tipo de trabalhos que eu vou fazendo. Aquela professora da Universidade de Xangai, a Sofia Zhang, Zhang Mingfang, não é? Zhang Mingfang. Teve uma expressão, fez um artigo sobre as figuras de Jade e deu-lhe este título: O retrato espiritual dos portugueses no Extremo Oriente e o diálogo entre as civilizações. Eu acho que é a síntese perfeita sobre o modo de ser, o modo de existir das figuras de Jade. Portanto, o retrato espiritual dos portugueses no Extremo Oriente e o diálogo entre civilizações. Acho que é um título perfeito. Ora bem, e diz-me uma coisa, António, também concordo, e portanto aqui há uma fotografia coletiva, cá está uma tentativa de um trabalho de equipa, apesar de ser só feito por um, mas é um que vai apresentar a equipa coletiva dos portugueses, por assim dizer. E António, só para recapitular, quantas figuras já estão publicadas, quantos volumes, e há um na Forja ou há dois na Forja? Estão publicados 4, já impressos, em circulação. O 4º vai ser apresentado ainda em janeiro, formalmente. O 5º está pronto, está entregue. Ao Instituto Internacional de Macau, é isso? Sim, eles estão todos ligados ao Instituto Internacional de Macau, mas o Instituto Internacional de Macau vai fazer essas obras chegar às livrarias ou não? Eu penso que sim. Pois, porque eles têm livraria própria. Cá em Portugal não sei, que há problema sempre com obras editadas impressas em Macau. Quando vem para cá sempre problemas nas alfândegas, mas pode isso ser, já é uma coisa que me ultrapassa. Os livros podem ser requisitados online através de, portanto, ir ao site www.iim, não é? E depois Sim, eles têm uma livraria online. Pronto, e depois os livros podem ser adquiridos através dessa livraria online. Sim. Muito bem. António, sem te pedir um exercício de adivinhação, prevês, com os dados que tens, apenas com os dados que tens, um bom futuro para os estudos de Macau? Apenas com os dados que tens? Eu penso que isso depende da vontade individual dos investigadores e de organismos como o Centro Científico e Cultural de Macau ou a Fundação Jorge Álvares, que são organismos que têm que dar empurrões, têm que patrocinar, têm que incentivar, têm que criar um ambiente intelectual propício a que as pessoas se possam dedicar a estes estudos. Mas eu penso que sim. Portanto, a tua visão é uma visão otimista. Mas e estamos a falar estamos a falar da Fundação Jorge Álvares, que é mecenas do Instituto, que é mecenas do Centro Científico e Cultural de Macau. Estamos a falar da Fundação Macau também, se calhar, do Instituto Internacional de Macau. Sim, o Instituto Internacional de Macau, muito importante, a Fundação da Casa de Macau, a Fundação Oriente. Quer dizer, não há muito mais organismos ligados a este universo do Oriente, de Macau. A não ser a Fundação Oriente, não é? Tu já falaste agora da Fundação Oriente. Sim, mas a Fundação Oriente pertence a este universo. Também pertence, mas tem uma vocação muito mais vasta, ou seja, eles abrangem o Oriente todo, enquanto que a Fundação Jorge Álvares está mesmo vocacionada para os estudos da China e de Macau, não é? Sim, como o Instituto Internacional de Macau. Exatamente. Que também tem um papel muito importante e com a liderança do Dr. Jorge Rangel as coisas andaram sempre à frente. Pois. E espero que continue. É o dinamismo, não é? O dinamismo de quem realmente acredita numa ideia e vai até ao fim por essa ideia. Exatamente. E diz-me uma coisa, António, entre a vastidão das tuas obras, qual aconselharias a um ouvinte interessado em estrear-se nos meandros da história e da cultura de Macau? Entre as tuas vastíssimas obras, porque eu, quando te apresentei, só disse algumas, as últimas, mas são muitas. Qual é que tu realmente... Eu escolheria 2 ou 3. Uma chamada A Educação Portuguesa no Extremo Oriente, editada pela Lelo
Lelo Irmão no Porto, portanto, Educação Portuguesa no Extremo Oriente. Depois, Macau Histórico-Cultural Portanto, dos Livros do essa Oriente. seria por motivos pedagógicos, até para as pessoas verem como é que as coisas funcionaram em termos de pedagogia e de história da pedagogia? De educação, filosofia, moral, ética, estudos da língua chinesa, da língua portuguesa, quer educação portuguesa no Extremo Oriente, quer Macau Histórico-Cultural, para mim serão das melhores. E depois, figuras de arte, sim, as pessoas. Pois, e depois os artistas, os atores. Porque é uma coisa engraçada, é engraçado, muito interessante verificar que hoje em dia, em todas as áreas de estudo, se estão a valorizar as pessoas. Na história, a história voltou a ter a consciência, depois daquele tempo dos mitos da objetividade e da cientificidade. Sim. Agora não. E nos estudos de tradução é a mesma coisa, é valorizar o tradutor mais do que os estudos de tradução. E na filosofia voltou-se a valorizar os sentimentos. Nota-se que de facto há aqui uma viragem para o lado mais humano da humanidade, por assim dizer, e passa aqui o pleonasmo. Voltamos àquele princípio antigo, as pessoas são o centro da história, são os atores mesmo, com fraquezas, com forças, com tudo. Portanto, esta extrapolação da história das mentalidades, das religiões, da moda, dos mitos, parece que esvaziou um bocado e tornamos a pôr as pessoas no centro. Eu acho bem. Eu também. Eu penso que 100 pessoas, então na época da robótica e dos ciborgues, 100 pessoas não vamos lá, quer dizer. Senão... Estou-me a lembrar... Diz. Estou-me a lembrar do Aquilino Ribeiro, do nosso grande Aquilino Ribeiro, que tem um livro chamado Grandezas e Misérias dos Reis de Portugal ou dos Príncipes de Portugal, que é uma coisa fantástica, pega nas pessoas e esculpe uma imagem onde estão grandezas e estão misérias, enfim, está tudo, não é? A natureza humana. Pois. É uma antropologia filosófica mesmo em cima. E que nos ajuda, e que depois é assim, cada vez que nós lemos uma obra biográfica, cada vez que nós lemos uma biografia bem feita, realmente bem feita, ajuda-nos para a nossa própria vida, ou seja, acaba por ser um motivo de reflexão existencial muitíssimo importante. Nós não vivemos aquela vida, mas é como se estivéssemos ali a acompanhar par e passo, e depois não vamos, e depois a partir da reflexão vamos seguir o nosso próprio caminho. É muito interessante, eu também concordo. Eu penso que as biografias têm de facto um papel importante na orientação existencial. E António, qual foi a última vez que estiveste em Macau? Notaste diferenças atribuíveis à nova administração chinesa de Macau? Eu não me lembro quando estive lá a última vez, para aí há 3 anos. Penso que para aí há 3 anos. Sim, eu estive lá várias vezes anteriormente. Mas aquilo que me chamou mais a atenção foi o asseio geral e a limpeza da cidade. Acho que isso tem que se tirar o chapéu. Por outro lado, reparo o cuidado que há em manter os vestígios arquitetónicos monumentais da presença portuguesa. Penso que eles estão a portar-se bem nesse aspecto. Então, sim, senhora, desde 2005, em que fizeram do Centro Histórico de Macau Património Imaterial da Unesco, mas não é só do ponto de vista arquitetónico, também é cuidado com a gastronomia. Por exemplo, 2017, Macau é transformada em cidade criativa para a gastronomia, e isso é muito importante porque é o lado da história mais subjetivo, não é? A gastronomia acaba por, eu concordo contigo que eles têm de facto, esta nova administração tem preservado a história de Macau. Mas eu deixa-me contar só esta pequena história. Eu corri aquilo tudo, a cidade toda, e fui naturalmente à Gruta de Camões. E reparei
que no pedestal onde está o busto, por trás, tem versos de umas estrofes. Os versos que estavam mais junto ao chão estavam completamente apagados. Porquê? Chove, água, umidades e não sei o que, vai delendo e vai apagando aquilo. Escrevi um pequeno artigo na Tribuna de Macau, onde me queixava que toda a gente vai lá rezar e pôr uma coroa de flores, mas não olham com olhos de ver. Ninguém viu aquilo. Bom, aquilo caiu que nem uma bomba. Olha, ainda Depois, bem que caiu que nem uma bomba. O Instituto Cultural veio pedir desculpa, que não tinha reparado, prometeu repor a estrofe que estava apagada pela umidade e pelo mau tempo. O que é certo é que poucos meses depois estava outra vez tudo impecável. Que maravilha. Isto é uma história realmente exemplar, no sentido em que, de facto, cá está um contributo de um filósofo para a preservação do património histórico a 17 mil quilómetros de distância. Uma pessoa atenta, que vai lá com olhos de ver. E que vai lá com olhos de ver. E pois é, porque é o estar de olhos abertos, que é absolutamente essencial e que de facto, mas que os filósofos assumiram desde o início dos seus esforços disciplinares, o estarem sempre de olhos abertos, e tu honras a tradição, não há dúvida nenhuma. E António, qual é a melhor recordação que tens do território? Se não sou capaz de responder, tenho tão boas tradições, tão boas recordações. Macau mudou a minha vida. Em que sentido? Só isso diz tudo. Em que sentido? Mudou totalmente o teu rumo de pensamento? De ser, de estar, de ouvir, de pensar. Quer dizer, nós estamos formatados na Europa, pela Europa, e chego ali ao Extremo Oriente, a Macau, é aquele ponto de encontro de culturas que não é só retórica, é real. Portanto, mudou a minha vida completamente. Os meus interesses intelectuais são uma coisa devido a ter estado 11 anos em Macau. Porque estes 44 anos de trabalho que eu tenho como professor de filosofia, 28 foram em Portugal, 11 em Macau e 5 em Moçambique. Agora, isto mudou a minha vida, de facto. Pois. Portanto, é que são duas culturas que são complementares, são distintas e sim, completamente complementares. E tu não tiveste aquela sensação de rejeição que, por exemplo, quando muitos ocidentais foram e tinham e que assumiram uma pós-orientalista, tu não. Tu mantiveste sempre aberto ao outro, a tentativa de compreender o outro, sem rejeitar, sem afastar, sem catalogar pejorativamente uma cultura muito distinta da tua. Isso foi de facto a lenha para que o teu pensamento se viesse a desenvolver da melhor maneira e para que fosses, e foste e és considerado nos meios intelectuais chineses que reconhecem, olha, por exemplo, aquele artigo que tu citaste da Mingfang, da Zhang Mingfang, onde se reconhece dos amigos da cultura chinesa, e entre os amigos da cultura chinesa lá estás tu a figurar, não é verdade? De maneira que reconhece o papel fundamental destes amigos da cultura chinesa que souberam não hostilizar, não catalogar, não ter um olhar pejorativo em relação ao outro. Isso, no fundo, é um enriquecimento para todos. Claro que sim. A nossa postura, a tua postura, a minha, é um enriquecimento. A tua muito mais do que a minha, incomparavelmente mais. Não me digas Mas isso. É um enriquecimento. Não podemos separar isto em ilhas, não é? Pois é. Fazer um apartheid de culturas, não. Nós, este diálogo de civilização entre civilizações é muito importante. E sabes uma coisa, eu fico espantada com a liberdade que eles me dão para falar, ou seja, ainda hoje, no Hoje Macau, hoje quer dizer, recentemente, não é hoje, mas recentemente quando escrevo no Hoje Macau, eu digo exatamente aquilo que penso e acredita que nunca fui censurada, e falo de liberdade e falo de tradições diferentes no Oriente e no Ocidente, e o pensamento crítico que se desenvolveu no Ocidente, e a nossa filosofia, como é diferente da postura conciliatória e harmoniosa
imensa desenvolvida no Oriente, e olha que eu nunca recebi um chega para lá, uma censura, uma crítica. Não, tenho sempre falado completamente à vontade, porque eles também sentem que eu não estou a hostilizar, eles sentem que eu estou a apresentar culturas do ponto de vista comparatista, e portanto há de facto respeito pelos amigos que eles consideram os amigos da cultura chinesa, entre os quais tu e eu estamos englobados nos amigos da cultura chinesa. É verdade, não é? Estamos e podemos dizer aquilo que realmente pensamos, porque não é para magoar, nem amesquinhar, nem apocar ninguém, mas é para pensar e comparar e falar sobre um diálogo que, como tu dizias ainda há pouco, estão ali de facto reunidas duas culturas muito distintas. Começam por ser uma cidade chinesa e uma cidade cristã, que tiveram que dialogar muito tempo e que tiveram que ir à comunidade macaense procurar muitas vezes os elementos de ponte entre uma comunidade e outra. Perfeito. É isso. É isso, não é? É isso mesmo. António, e quando é que tu voltas a Macau, ou será que estás sempre a regressar? Isto para finalizar a nossa conversa. Quando pensas voltar a Macau, ou talvez nunca tenhas saído de lá, na medida em que estás sempre a escrever sobre Macau? Como é que é? Se calhar as duas coisas. Não sei propriamente se irei apresentar as figuras de Jade a Macau, não faço ideia. Mas estou sempre a regressar porque investigo, falo, tenho intervenções muito reiteradas sobre Macau. Macau, de facto, nunca me abandonou. É verdade. Eu escrevo aquela crónica Figuras de Jade, escrevi na passada semana sobre o embaixador Vilas Boas. Esta semana escrevo sobre um professor de Geografia e para a semana vou escrever sobre um professor de Matemática. Quer dizer, estas coisas vêm tudo ter comigo. Portanto, estou sempre a regressar. E ainda bem que tu te deixas interpelar e estás sempre de olhos e ouvidos bem abertos, e isso é realmente a tua postura filosófica que te permite reconhecer o que vem ter contigo, porque muitos, mesmo quando lhes batem à porta e vêm ter com eles, não reconhecem, não estão abertos para o reconhecimento do que vem ter com, e tu estás sempre. António, muito obrigada por esta conversa, que poderia ser muito mais longa, mas que nós possivelmente vamos voltar a falar quando sair o próximo número das Figuras de Jade, e então aí teremos oportunidade para falar um pouco mais e para continuar o nosso diálogo. E muito obrigada por teres vindo a Palavras de Lótus, e até breve, até sempre. Muito obrigado, Ana Cristina, foi um gosto falar contigo, um privilégio. Muito obrigado. Muito obrigada. Palavras de Lótus, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, com a Rádio Freguesia de Belém.